Bem, agora eu vou explicar a verdade direta e simples da existência e qual o caminho para a gente experienciar a vida no seu ponto mais alto. Pense nisso como uma jornada para dentro, um mergulho para redescobrir aquilo que na verdade sempre esteve aí. Vamos analisar isso com calma. A chave aqui é entender o seguinte: quando alguém confia nessa verdade, a vida começa a ser experienciada de uma forma muito mais elevada. E olha, isso não tem nada a ver com pensamento positivo, viu? É simplesmente o reconhecimento de um fato fundamental da nossa própria natureza. Se a gente parar para observar, com exceção da humanidade, parece que tudo no cosmos está numa harmonia perfeita, sabe? Numa grande celebração. As flores desabrocham, as estrelas brilham, tudo numa imensa bem-aventurança. A pergunta é: como é que a gente se abre de novo para fazer parte dessa música tão bonita? A gente saiu dessa harmonia porque nos identificamos com uma coisa: a mente. Uma mente que é ótima em se fechar, mas que não sabe como se abrir. É como se a gente tivesse construído muros onde deveriam existir portas. E agora ficamos presos dentro da nossa própria criação. Ok, então vamos explorar um pouco mais a fundo como essa desarmonia toda é criada e como ela se sustenta dentro do nosso espaço interior. Porque para desmontar qualquer mecanismo, primeiro a gente precisa entender como ele funciona, certo? E essa programação, ela roda no automático. Ela fica ali, criando perturbação mesmo quando o motivo original já nem existe mais. É como um alarme de carro que dispara e não para de tocar. A mente fica repetindo os velhos padrões, mantendo a preocupação viva, mesmo num domingo de sol, sem nada para se preocupar. E o que alimenta esse software são os engramas ou sanskaras. São eles que ocupam a nossa memória interior e que servem de base para esses padrões repetitivos de dor, de preocupação. Pense neles como arquivos antigos lá do começo do sistema, que a mente insiste em abrir todos os dias de manhã. Isso mostra de forma brilhante o conflito central. Desde cedo, nos ensinam a operar a partir do que é ciente, ou seja, das regras da sociedade, do que os outros pensam. E isso acaba destruindo a nossa conexão com a nossa própria consciência, que é inata. O ciente nos enche de culpa, de certo e errado. A consciência nos oferece a liberdade. Então, o ponto crucial é este. A dor que aconteceu 10 dias atrás e a dor de hoje são eventos completamente separados. Mas a mente, muito esperta, ela vai lá e cria uma ligação falsa entre eles. Ela constrói o que eu chamo de um eixo, uma narrativa contínua, transformando vários pontinhos desconectados de dor numa linha reta e sólida de sofrimento. Agora, a parte realmente interessante é que existe uma chave, uma única chave para abrir a fechadura dessa prisão da mente. Uma técnica que é, ao mesmo tempo, muito simples e profundamente poderosa. Essa chave é o desprendimento. É o processo de quebrar essa ilusão de que os nossos pensamentos são um rio contínuo. Quando isso acontece, uma consciência e uma energia tremenda são liberadas, porque de repente se para de alimentar a máquina do sofrimento e se passa a apenas observar ela funcionando. A prática é muito simples. Ao invés de ficar recuperando pensamentos antigos da memória, simplesmente permita que os novos pensamentos fluam. É preciso entender que o simples poder de ter um novo pensamento já prova que existe o poder de abandonar o antigo. Não faz sentido ficar resgatando o lixo mental, não é mesmo? Essa história é maravilhosa. Ela mostra que a raiz da dor e a do prazer é exatamente a mesma. São estados temporários, passageiros. E a gente não precisa se apegar a nenhum deles, porque se agarrar à bem-aventurança pode ser tão aprisionador quanto se agarrar à dor. Vamos em frente para ver como isso se constrói na prática. Como é que se pode cultivar esse estado de desprendimento? E mais importante, como transformar isso não só numa técnica, mas num verdadeiro modo de vida. É aqui que a meditação entra. Com práticas meditativas simples, é possível construir um estado interior que fica livre da agitação lá de fora. É como se tornar o centro de um ciclone. Tudo ao redor pode estar girando intensamente, mas lá no centro, há calma e estabilidade. Isso pode ser feito em qualquer lugar, a qualquer hora do dia. É uma forma de sintonizar continuamente o nosso ser com a bem-aventurança, elevando a nossa consciência. É uma meditação que se integra perfeitamente à vida e transforma cada simples respiração num ato sagrado. Quando essa consciência se torna constante, quando ela não é mais algo que vem e vai, aí se entra no estado que eu chamo de iluminação viva. E não é algo para ser alcançado numa caverna isolada, mas sim para ser vivido, a cada momento. Isso, de forma alguma, é uma fuga da vida. Pelo contrário,
É provar a vida em sua plenitude, aqui e agora, com um domínio sobre todo o corpo cósmico, não só o físico. É uma expansão da própria identidade que passa a abraçar tudo que existe. E o medo? O medo simplesmente desaparece, porque se entende que a morte não é um ponto final. Ela é uma escolha que a existência nos dá para recomeçar tudo de novo, para iniciar um novo capítulo. É uma transição, não o fim de tudo. No fim, tudo se resume a essa pergunta. O que se está pedindo é a própria casa do tesouro. O silêncio interior, essa é a zona do tesouro. A resposta que tanto se busca está na própria pergunta. É preciso parar de procurar e simplesmente ser. O tesouro já é nosso.